da personalidade, elas vão geralmente tentar concentrar a construção e formação da personalidade como se fosse um atributo individual, como se fosse um atributo que aconteceria meramente pelo indivíduo. E isso está equivocado. Okay? Por quê? Porque o sujeito ele não está separado do seu social. Ele não está separado do contexto. Então, toda a teoria da personalidade precisa ser também analisada, avaliada a partir daquilo que é a relação desse sujeito com o ambiente, ou seja, com o social. Dentre as teorias da personalidade, aquela que vai tentar dialogar de uma forma mais diretiva em torno dessa relação sujeito-sociedade e como essa relação impacta na construção daquilo que chamamos de personalidade, nós temos a teoria histórico-cultural. Okay? A teoria histórico-cultural é uma teoria que foi fundada na Rússia, ok? Tendo como seus principais fundadores Lev Vygotsky e Leon Tolstói. Okay? Então, é uma teoria que tem uma concepção russa de leitura da sociedade, do sujeito dentro de uma sociedade. E essa teoria, ela vai relacionar justamente os aspectos sociais referentes à construção desse sujeito. Justamente entendendo que esse sujeito humano, não pode ser compreendido, não pode ser entendido separado do estudo do social, da sociedade. Então, esse texto ele vai falar da natureza histórico-cultural ou histórico-social da personalidade. Ok? Ou seja, como eu disse, a teoria histórico-cultural, teoria histórico-social, sócio-histórica, vocês vão ver vários nomes dessa teoria, ela tem uma característica de repensar criticamente alguns conceitos e produções da psicologia clássica tradicional. Justamente buscando alinhar o estudo desse sujeito humano com o estudo da sociedade da qual ele pertence. Okay? Nas abordagens tradicionais, a personalidade ela é vista como um centro organizador interno que dirige estruturas psicológicas desde o nascimento, partindo de uma concepção idealista e psicologizante. O que significa isso? Que a maioria das tradições clássicas de teorias da personalidade buscavam estudar esse sujeito por ele mesmo. É o indivíduo, por ele deve ser compreendido. É no próprio indivíduo que deveria se ter as respostas sobre a construção dele mesmo. Teorias como a psicanalítica, a comportamental, a humanista, por mais que elas considerem também o aspecto social, elas não se debruçaram, não se fortaleceram na tentativa de relacionar esse sujeito ao social. A compreensão desse sujeito era pautada no estudo do próprio sujeito. E muitas vezes, esse estudo do sujeito pelo sujeito acaba entrando em equívocos, justamente por muitas vezes desconsiderar os aspectos sociais da construção de um indivíduo, da construção de um sujeito humano. Ok? Na perspectiva materialista, que é a perspectiva histórico-social, histórico-cultural, a personalidade não é um atributo individual. Ele é um atributo singular
construído histórico-socialmente. Ou seja, aquilo que vai nos construir enquanto humanos, enquanto sujeitos particulares, singulares, não nasce e não se desenvolve somente na gente. Se desenvolve na gente em relação com o meio. Nós somos produtos e produtores sociais. O que significa isso numa perspectiva histórico-social ou histórico-cultural? O sujeito humano, ele tem a capacidade de modificar o ambiente. E aqui, quando eu falo ambiente, é ambiente no sentido geral. O ambiente natural, o ambiente social, o ambiente histórico, cultural. É o sujeito humano que consegue transformar esse ambiente para que ele se conforme às próprias necessidades humanas. Se hoje a gente já não vive somente na natureza biológica, vamos dizer assim, né? Nas florestas, nos rios e tal, foi uma transformação dessa natureza pelo próprio homem, pela própria humanidade. Então, para a história cultural, esse homem transforma o ambiente, transforma o natural, a natureza. No entanto, essa transformação também transforma o próprio sujeito. Ou seja, que a relação histórico-cultural ela vai permitir a gente a compreender que nós produzimos o meio a partir da nossa atividade e essa transformação do meio também nos transforma. Exemplo, a espécie humana não nasceu configurada biologicamente enquanto espécie a ler e escrever. Os primeiros humanos não utilizavam sistemas de comunicação linguística a partir do texto, da palavra, como nós usamos hoje. Mas foi com a própria produção humana da escrita que hoje todos nós usamos a escrita. Que todos nós nos configuramos, inclusive biologicamente, a ter capacidade para aprender a escrever, por exemplo. Ou seja, numa perspectiva histórico-cultural, a produção da escrita, ela só surgiu como atividade humana. Mas essa atividade humana transformou a própria humanidade. Transformou o próprio ser humano. Ok? Então esse é um exemplo de como um aspecto que é produto humano também transformou o próprio humano, por exemplo. Okay? A linguagem, a fala, por exemplo. A nossa configuração biológica permite que nós possamos produzir sons. Nós temos um aparelho biológico fonador que é responsável por produzir sons, diferentemente de outras espécies de animais, por exemplo. No entanto, os primeiros humanos não organizaram essa produção de som em palavras. Isso foi um produto que foi sendo construído socialmente. Ou seja, o homem, na interação social, foi desenvolvendo produtos de linguagem. Língua, palavra, símbolos que representavam ideias, fatos, contextos. E isso também foi alterando o sujeito
da própria humanidade. Para que hoje nós tenhamos aí uma possibilidade de aprender a nos comunicarmos através da linguagem desde criança. Só que esse aprendizado ele não acontece sozinho. Uma criança, se ela for abandonada, deixada sozinha no mato, ela não vai aprender a falar sozinha. Ela aprende a emitir sons, mas ela não aprende a estrutura de uma linguagem complexa sozinha. Ou seja, ela precisa também de um outro para que aquilo que nos transforma enquanto humanos aconteça. Okay? Esse é o principal, é a base da compreensão histórico-cultural. O sujeito, ele transforma o mundo e nessa transformação ele também é transformado, ele também se transforma. A isso, nós dizemos que essa relação ela não acontece separadamente. Ela não pode ser quebrada, dissociada. Para que eu compreenda como o sujeito ele se desenvolve, eu preciso ter essa lógica como produto de análise. Que o sujeito está transformando o ambiente e nessa transformação ele também se modifica. A isso nós vamos chamar de materialismo histórico dialético. Por que dialético? Porque eu não posso quebrar essa estrutura. Eu não posso analisar totalmente o sujeito apenas ou observando como ele transforma o mundo, ou somente observando como o mundo transforma ele. Eu só posso analisar esse sujeito nessa relação. O sujeito transformando o mundo e sendo transformado por ele. Essa é a equação principal do materialismo histórico dialético. Ok? Ou seja, que essa personalidade ela está condicionada pelas relações objetivas de existência. O que significa isso? Assim como eu disse que uma criança abandonada no meio do mato não vai aprender a falar sozinha, isso significa que, para que ela se constitua enquanto humano, nesse sentido da linguagem, por exemplo, do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento de símbolos, de significados compartilhados socialmente, ele vai precisar estar objetivamente estruturado, inserido no meio social. Ou seja, esse sujeito, ele só pode ser construído na relação. Na relação com a própria sociedade humana. Um sujeito abandonado desde bebê numa floresta pode, inclusive, não sobreviver. Na maioria das vezes, ele provavelmente não vai sobreviver. Por quê? Por quê? Porque não tem como viver sozinho, se manter vivo, com sobrevivência, etc., alimentação, entre outros fatores, no caso. Um bebê humano, um bebê da espécie humana, não tem condições e características biológicas apropriadas para sobreviver sozinho. Diferente de vários outros filhotes de outras espécies animais, que mesmo deixados sozinhos, podem aprender um mínimo para a sobrevivência. Podem desenvolver rapidamente funções biológicas necessárias para se alimentar, para se proteger, para se defender. Então, alguns animais, logo após serem gerados, nascerem,
depois de minutos, horas, até mesmo poucos dias, já estão andando, já estão caçando, dependendo do tipo de animal, já estão procurando alimento. Isso já é uma configuração biológica desses animais. A nossa configuração biológica não permite que um bebê humano sobreviva facilmente sem que ele seja cuidado por um outro. Isso significa que nós estamos condicionados à relação social para a nossa sobrevivência. Primeiramente. Ok? E é nessa relação social que o sujeito ele não apenas aprende ou vive para sobreviver, ele também aprende o que é ser, o que é existir, a partir da linguagem, a partir das relações afetivas construídas nesse social. Pode falar? Existem famílias que não conseguem, e eu não falo só aqui no Brasil não, eu falo no mundo todo, que não conseguem deixar as crianças irem para a escola. Um dos motivos, por exemplo, hoje a gente sabe que uma pessoa que é trans ou ainda está se descobrindo pode usar o banheiro feminino ou masculino e vice-versa. E isso na cabeça da criança, que a gente tem uma... Desculpa, professor, eu não vou ser hipócrita. A gente tem uma sociedade muito perfeitinha quando a gente sabe que isso não é verdade. Uma criança que estuda em casa, ela consegue, só socializando com os pais e a família, ela consegue sair da porta da casa dela e... Não. E viver o mundo? Não. A gente vai ver isso, né, ao longo de toda a psicologia, ao longo das disciplinas que vocês ainda vão estudar. Mas o que a gente vai falar, por exemplo, nesse sentido, é que o que vai humanizar cada vez mais esse sujeito é a diversidade de relações. É a diversidade de relações humanas que esse sujeito é capaz de construir. Por que na nossa sociedade a educação escolar ela é muitas vezes obrigatória, como é no Brasil, por exemplo? Não é todo país que é obrigatória no sentido da escola, mas ela é uma necessidade. Porque nessa relação escolar não se aprende apenas o conteúdo material de um aprendizado cognitivo, de um desenvolvimento de inteligência, de atenção, de raciocínio. Também se desenvolve a relação social. Relação social que vai se tornando cada vez mais complexa, justamente porque esse ambiente transformado também transforma o homem. O que significa isso? Que a sociedade atual não é a mesma sociedade de 10, 20, 30, 100, 200, 500 mil anos atrás. Ela vai sendo transformada independentemente do meu querer. Ela já é transformada pela própria atividade humana. E essa atividade humana, ela só se desenvolve com cada vez mais potência pela diversidade de relações que esse sujeito consegue construir ao longo da própria vida. O núcleo familiar, ele vai ter capacidade de humanizar esse sujeito até um certo ponto. Mas esse sujeito, ele vai muitas vezes se construir a sua personalidade, a sua identidade, as suas características individuais, formas de pensar, de sentir, de agir, não apenas em contato com a família. Senão ele era meramente um produto de reprodução que a família gostaria que ele fosse. E nunca vai ser. Primeiro por quê? Porque esse sujeito ele não é passivo. Ele não aprende apenas parado, absorvendo o que estão falando para ele. Ele também pensa, ele também raciocina, ele também questiona,
ele também cria. E isso já permite que ele tenha uma diferença do meio social que ele se desenvolveu inicialmente com a família, por exemplo. Então, quando você traz, por exemplo, das crianças, das pessoas trans atualmente, não quer dizer que elas nunca existiram, elas sempre existiram. A relação que se tem com elas varia de acordo com o tempo histórico, com a sociedade e a cultura na qual ela está inscrita. Se atualmente existem movimentos, existem modos de tentar normatizar como esse sujeito pode existir na sociedade, é fruto da própria transformação da sociedade. De como esses sujeitos foram construindo voz, foram demandando voz para que esse ambiente também seja transformado. Seja transformado para que também permita que essas pessoas existam. Afinal de contas, são seres humanos. Todo ser humano, de alguma forma, vai produzir modificação social. Apenas, às vezes, por ela existir. Ok? Então, a ideia, como você falou, de pintar um mundo perfeito, a lógica não é de um mundo perfeito. É de um mundo que consiga cada vez mais abarcar existências. Mas que ele precisa se transformar para que essas existências tenham potência para se desenvolver. Que elas possam, nessa relação com o mundo, nessa relação social, construírem, inclusive, a sua personalidade de uma forma mais complexa, de uma forma cada vez mais abrangente, mais ampla. A gente vai ver daqui a pouco que a construção da personalidade, ela vai estar, nesse contexto, diretamente associada àquilo que o sujeito tem à sua disposição para que ele possa se transformar. E, numa sociedade desigual, nem todo sujeito vai ter as mesmas condições de crescer, de se desenvolver, como os outros. Sujeitos vão ter, alguns sujeitos podem ter acesso a determinados produtos sociais e culturais por conta de uma questão econômica, por exemplo, que outros, que vão estar em contato constante com outros modos de instrumentos e ferramentas sociais e culturais. Uma briga cultural muito frequente, por exemplo, né? Gosto. Por que eu gosto de algo? O que define o que eu gosto? Por que eu gosto de funk? Por que eu gosto de música clássica? Um aspecto determinante desse gostar pode ser, inclusive, as condições sociais nas quais esse sujeito se desenvolve. Se ele não tem acesso a outros instrumentos sociais e culturais, aquilo que vai ser do seu gosto está representado aquilo que ele tem como opção para escolher. Por quê? Porque essa condição social está presente na vida desse sujeito desde o início, desde o princípio. Está presente na sua família, está presente na sua comunidade, está presente na sua relação com seus amigos. E, obviamente, esse aprendizado do gosto não é algo apenas individual. Quem aqui nunca disse que gostava de uma coisa só para impressionar alguém? Esse gosto é meu? Porque isso não acontece isoladamente. Ter um gosto também significa pertencimento social. Como eu vou pertencer a um grupo que não compartilha do mesmo gosto que eu? Se o grupo social no qual eu estou inserido
tem um gosto específico comum, é bem provável que eu também possa desenvolver esse gosto. Não quer dizer que é determinante. Quer dizer que é fator necessário. Ok? Mas, como eu disse, esse gosto pessoal, ele não é pessoal. Dentro de uma estrutura histórico-cultural, significa que esse gosto pessoal também só acontece, só se desenvolve dentro de um aspecto social e cultural. O que eu gosto hoje é reflexo do que a sociedade também atribui como fatores de prazer, desprazer, pertencimento, não pertencimento, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Então, meu gosto não é só meu. Meu gosto, ele é um produto singular, mas que está circunscrito, que está inserido em um contexto social e cultural daquele momento. E não somente daquele momento, daquilo que também acompanha a humanidade historicamente. Que acompanha o sujeito nas diferentes etapas, nos diferentes momentos da própria construção da humanidade. Por que a gente não gosta de comer cachorro? Se tem países que gostam de comer cachorro. E aí é que a gente vai entrar justamente no que eu, quando eu trago o exemplo do funk, da música clássica, no que é que vai definir se o gosto ele é, entre aspas, bom ou ruim, válido ou inválido, certo ou errado. Não é o sujeito somente. É como a sociedade vai também atribuir esses fatores. Numa sociedade brasileira, onde o costume de alimentação não inclui insetos, por exemplo, diferente de não todos os brasileiros. Por exemplo, algumas comunidades indígenas se alimentam com insetos também. Okay? Mas vamos falar de sociedades industrializadas, desenvolvidas industrialmente. Existem sociedades industrializadas que também se alimentam de insetos. Né? Muitos países orientais vão se alimentar de insetos. Para a gente, isso é algo estranho, porque não está dentro daquilo que nos construiu enquanto sujeitos. Mas eu posso muito bem ir para um país estrangeiro e me permitir comer um inseto. E gostar. Eu só consegui desenvolver esse gosto ao me relacionar com o social. Ao me permitir expandir aquilo que eu digo que é meu por conta da relação que eu construo com esse social. Ok? Ou seja, essa existência humana é mediada pela atividade humana consciente. Ou seja, o que vai produzir, construir a personalidade do ponto de vista histórico, social, histórico-cultural, é a mediação pela atividade humana. O que significa isso? Que nessa dialética, ela não acontece sem um instrumento, sem um meio. Ela vai acontecer a partir de uma mediação. O que é uma mediação? É alguma coisa, um instrumento, um processo que vai ligar dois sujeitos, duas estruturas independentes. Eu, Eduardo, professor, vocês, pessoas, estudantes. A nossa relação só acontece mediado por um instrumento principal, a linguagem. E a linguagem, ela é o quê para a psicologia histórica e cultural? A atividade.
essa linguagem, ela não é somente verbal. Se eu estivesse aqui, vocês estivessem aqui, eu calado, vocês calados, ainda haveria linguagem. Silêncio também é linguagem. Vocês vão ver isso quando vocês forem trabalhar clínica. O paciente fica calado, fica em silêncio. O que fazer? Às vezes é não fazer nada. Esse silêncio já é linguagem. Eu preciso entender o que esse silêncio significa dentro de uma clínica. Porque, para a psicologia histórico-cultural, a relação humana só acontece a partir de mediação. O sujeito só transforma o mundo a partir da atividade. Como que o sujeito aprendeu a não comer? O sujeito industrial. Não só industrial, não. Sujeito de um modo geral. Como que o sujeito contemporâneo aprendeu a não comer alguns alimentos crus? Pode ser. Mas não fez bem. O que o ser humano, enquanto espécie, acabou produzindo para que essa alimentação fosse feita de acordo com as necessidades desse sujeito? Por exemplo, não passar mal. Fogo. Conseguiu dominar o fogo. Conseguiu formas de produzir o fogo. Ou seja, a partir da atividade humana, ele transformou um aspecto da própria natureza. Nenhum outro animal cozinha a sua comida para poder comer. Isso é uma característica humana. Se é uma característica humana, ela foi produto de uma construção humana. Okay? Obviamente, não quer dizer que o sujeito produziu o fogo. O fogo é algo natural. Mas, pela atividade humana, ele pode ter entrado em contato com uma situação aleatória, em que o fogo produzia uma transformação nesse alimento, e ao provar esse alimento transformado pelo fogo, perceber que algo ali era diferente qualitativamente, aprender a usar esse fogo e ensinar para os outros sujeitos a usar aquele fogo naquele momento. Um instrumento que foi passado de geração em geração na nossa história humana e utilizamos até hoje, por exemplo. Hoje em dia, muitas sociedades tecnológicas nem utilizam fogo. Utilizam micro-ondas, utilizam indução de aquecimento. Produtos da própria construção humana. Produtos da ação, da atividade humana que, mediando essa transformação do ambiente, também produzem transformação do próprio sujeito. E aí eu volto para a ideia do gosto. Se a necessidade humana de se alimentar é apenas a sobrevivência, comer uma comida crua me faria sobreviver. Mas quem aqui come comida crua que não seja sushi? Qual é a necessidade de aquecer a comida? A gente vai já ver um pouco sobre isso daqui a pouco. Ok? Ou seja, essa relação de transformação do sujeito da sociedade, mediada pela atividade humana, é o que transformou essa natureza também em algo humanificado, humanizado. Não humanizado no sentido romântico, que é carinhoso, é afetuoso, não. Humanizado enquanto produto humano. A natureza acabou se tornando humanificada. E a gente vai vendo as repercussões disso hoje, por exemplo. Muitas vezes a gente vai ver aí as questões relacionadas a aquecimento global, a derretimento de calotas polares, as mudanças de estações em diversos países. A gente está em setembro. Setembro não é um lugar, um momento para estar chovendo.
aqui em Manaus. Ano passado não choveu tanto assim em setembro como esse ano. Tinha era fumaça, ainda nem chegou a fumaça, eu espero que não chegue. Mas é capaz que chegue. Isso é transformação humana do meio ambiente. Ou seja, essa natureza, em algum momento, se tornou humanizada, humanificada, a partir da atividade humana, da própria atividade humana. Ok? E isso eu estou falando em diversos contextos, seja de povos originários, que encontram outras maneiras aí de se relacionar com essa natureza, em que o impacto não seja tão grande, ou formas mais industrializadas com o passar da história. Pode falar. Professor, se o senhor for parar para analisar, Manaus não tem mais para onde crescer. Ela está crescendo já para a estrada. Então, eu acho que daqui a uns 30, 50 anos, essa parte verde que a gente tem já vai estar tomada por condomínio. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que dar graças a Deus que ainda está apreciando ainda o que tem de Igarapé e tal, porque não vai mais ter. Se não houver aí alguma ação, atividade humana que tente conter esse avanço ou reorganizar esse avanço, é possível que de fato essa probabilidade ela seja real. Ela vai acontecer. Né? Mas isso também faz com que a gente possa tentar ser um pouco mais esperançoso. Eu não sou muito esperançoso, não. Eu acho que o mundo vai se ferrar. Porém, né, para quem é esperançoso, é entender que essa ação humana que media a transformação do ambiente também transforma o próprio sujeito. E isso pode ser passado a partir da aprendizagem, do ensino, como a gente vai ver daqui a pouco, para gerações futuras também. Né? Mas isso depende de agência social, né? Atuação social. É por isso que a gente está falando o tempo todo que esse sujeito ele não é isolado do mundo. Mesmo que eu não me coloque, não me posicione, por exemplo, né, politicamente, ser humano já é político. Porque toda ação que existe no mundo é produto de decisão e atividade humana. E se nós somos humanos, significa que isso é produto também da nossa própria atividade. Por mais sutil, por mais imperceptível que possa parecer. Ok? Já falamos em alguns textos anteriores que a origem do conceito de pessoa e de personalidade remota, por exemplo, à noção de persona do teatro grego. Okay? A persona, que é aquela máscara teatral que caracteriza o personagem. Essa seria a etimologia, a origem da palavra persona ou da palavra personalidade. Nós já vimos isso em alguns textos anteriores. No entanto, as concepções psicológicas tradicionais, as primeiras compreensões psicológicas, psicanálise, behaviorismo, próprio empirismo, tinham concepções idealistas da construção e da constituição dessa personalidade. O que significa isso? Que pessoa e personalidade eram entendidas como uma unidade de um ser particular que suplanta a realidade concreta. Ou seja, que o sujeito ele estaria fechado a si mesmo. É isso que a gente está falando, que a teoria histórico-cultural vai tentar quebrar, romper. Eu não posso conhecer e compreender esse sujeito fora dos seus condicionantes sociais. E quando eu falo condicionantes sociais, eu estou falando das relações humanas, da cultura, da política, da economia, da história, que são produtos humanos. Ok? Então, as primeiras teorias da personalidade traziam essas concepções mais idealistas. Ah, é um sujeito por ele mesmo, só depende de você. Uma obra.
Se eu não tiver as condições para que eu me desenvolva, não depende só de mim. E nunca vai depender só de mim, mesmo que eu tenha todas as condições. Porque essas condições, elas já são sociais. Nunca é individualizado. Ok? E esses conceitos traziam, então, limitações teóricas, no sentido em que os modelos que centralizavam o indivíduo como instância nuclear, ou seja, o sujeito por ele mesmo, tomavam dicotomicamente em relação ao mundo subjetivo, ou mundo objetivo. O que significa isso? Que as teorias clássicas da personalidade visavam compreender o sujeito tão isolado do mundo que esse sujeito era um sujeito abstrato, era um sujeito universal. As primeiras teorias da personalidade vão lidar com o sujeito universalizado. O que é esse sujeito universalizado? Um sujeito que se constitui aqui, se constitui em qualquer período da história humana, se constitui em qualquer cultura do mundo. E a gente sabe que isso não é verídico, não é real. Não existiria esse sujeito universal. Okay? O que é universal para a psicologia histórico-cultural é essa relação aqui. Dessa relação a gente não consegue escapar. Agora, a individualização, a singularidade não seria universal. Eu estudar o sujeito do século X não é a mesma coisa que estudar o sujeito do século XXI. Porque esse sujeito, ele está atrelado aos seus condicionantes do tempo histórico, da cultura na qual ele está presente, da política na qual está vigente, naquele mundo na qual ele se constitui. Ok? A singularidade individual para a psicologia histórico-cultural, ela existe. Não quer dizer, então o sujeito, ele está sempre voltado a um desejo do outro e tal. Não. Mas ele não está separado do desejo do outro. É isso que a história cultural tenta falar. Ele não está sempre, mas ele também não está nunca. As teorias clássicas acabavam trazendo uma concepção de sempre e nunca. Esse sujeito, independente da cultura, independente da história, independente das condições sociais, poderia se constituir de uma forma específica em qualquer momento. É isso que a própria evolução dos estudos dentro da psicologia foi questionando e foi quebrando. Foi desconstruindo enquanto lógica. Não, como assim? Como que eu posso estudar esse sujeito isolado do mundo no qual ele está entrando? Não tem como. Okay? Se um bebê ele não sobrevive sozinho, e se a construção da personalidade, se ela fosse meramente individual, como um sujeito que não sobrevive sozinho poderia construir a sua própria personalidade? Sozinho. Não. Ele já sobrevive por ação social. Ele precisa de um outro para sobreviver. Isso já ajuda, auxilia em desenvolvimento de personalidade da teoria histórica. Quem é esse sujeito que vai cuidar dele? Quem é esse ambiente que vai cuidar dessa criança? Como que esse desenvolvimento vai acontecer se esse ambiente e esse sujeito que vai cuidar da criança não é o mesmo sujeito, o mesmo ambiente que vai cuidar de uma criança em outro país, em outro lugar, em outro tempo histórico? Sempre vai haver variação. Então sempre vai haver variação de como esse sujeito também vai desenvolver a sua personalidade. Quais são os fatores? É disso que a gente está tentando compreender. A singularidade individual, então, ela existe. Nós somos todos diferentes. Todos nós aqui temos as nossas diferenças.
Mas essas diferenças nem sempre, e não são todas essas diferenças que nos diferenciam completamente. Até mesmo nas diferenças nós vamos ter semelhanças. Semelhanças por quê? Porque estamos inscritos no mesmo contexto, no mesmo momento, no mesmo período histórico, cultural, social. Ah, eu gosto de funk. E pode ser que essa turma inteira não gostasse. Eu me diferenciaria de vocês por isso. Mas eu não me diferencio do mundo inteiro. Porque desse mundo também vão ter pessoas que vão gostar daquilo que eu gosto, porque é um produto cultural. É um produto cultural. Tentem pensar em algo que vocês acham que só vocês gostam. Tentem pensar em algo que vocês acham que só vocês têm na vida. E na vida eu falo, na vida humana. Não estou falando só hoje no mundo inteiro. Eu estou falando hoje em toda a evolução da espécie humana. Quem diferenciaria vocês desses outros humanos? A personalidade. Será? A personalidade é considerada como esse algo singular, que cada um de nós desenvolve individualmente. É uma boa resposta. Eu sou eu. Não tem nenhum outro ser humano no mundo que foi igual a mim, ou que vai ser igual a mim. Mas os atributos que eu utilizo para fazer essa comparação são variados. Vão ter elementos que se aproximam de outros porque é socialmente construído, vão ter elementos que se diferenciam de outros porque também é socialmente construído. Talvez, nesse sentido da personalidade, é entender que é a soma dessa complexidade que me tornaria único. Que aí sim, concordo com a sua resposta. Mas é tão complexo que para eu conseguir categorizar, classificar cada elemento que me faria distinguir totalmente do outro, é tão difícil, é tão complexificado, que não tem como eu dar nome tão facilmente. Então, quando eu pergunto o que diferencia vocês historicamente, é a personalidade. Mas o que é a personalidade? É isso que a gente está tentando compreender. Que a personalidade não é algo específico, não é uma característica simples. É um complexo de fatores que vão estar sempre associados à relação com o outro. Ok? Ou seja, a sua construção, ou seja, a construção dessa personalidade, ela é socialmente, essencialmente social, essencialmente genérica. É o que eu falei agora. Se a personalidade é a única coisa que me distingue de um outro, isso me torna singular. Mas essa personalidade, ela só se desenvolve genericamente. DNA. O DNA, ele me configura único. Sim. Gêmeos. Não. Não tem como, mesmo que eles sejam da mesma placenta. Porque apesar de eles estarem dividindo o mesmo DNA, mas eles não têm a mesma personalidade. Por quê? Eles têm pensamento Onde é construído esse pensamento? no ambiente que eles estão vivendo. Então, mesmo que o código genético fosse o mesmo, clones. Vamos aí à abstração, porque até agora não teve nenhuma representação possível de um humano clonado, totalmente adulto e tal. Mas vamos usar a fantasia, né? Um outro produto humano. Volta pra novela. O Lucas. A criatividade humana. A novela. Era a mesma coisa? Não, porque
Porque ele veio completamente com pensamentos e a personalidade diferente do principal. Ele foi circunscrito em uma outra realidade. Que modo Ele de nasce pensar? em um outro contexto, ele nasce cuidado por outros sujeitos. Por mais que naquela ideia ele tivesse o mesmo código genético, ele mesmo assim não teria a mesma personalidade do outro sujeito. Então a gente não pode dizer que o sujeito é determinado biologicamente. Porque não é somente o biológico que vai configurar esse sujeito. É isso que as teorias histórico-culturais vão colocar. Sim, existe um biológico, óbvio. Mas o biológico ele não é determinante. Ele é um instrumento que também vai atuar nessa singularização do sujeito. Mas ele só vai singularizá-lo em relação à sociedade. A gente tem algum exemplo de algum sujeito no mundo que desde o seu nascimento não teve contato com o humano e sobreviveu? Ficção, ficção. Uma ficção. Mogli. E até mesmo o Mogli, ele se socializa Tarzan. com outros animais. Tarzan. Mas o Tarzan ele não começou na floresta. Ele foi Deixa. abandonado na floresta depois do acidente dos pais. Pois é, mas aí ele tem a questão de... Quando ele começou a ter discernimento, ele já não estava mais entre os humanos. Mas ele só sobreviveu porque ele já teve o cuidado de alguém. Sozinho ele não sobreviveria. Até mesmo o Mogli, ele não sobrevive sozinho. Ele tem a ajuda de outros animais. E na própria ciência tem exemplos de crianças que foram criadas por lobos, de crianças que foram cuidadas por outros animais. Isso ainda é uma socialização, mesmo que não totalmente humana. Ou seja, mesmo nesse caso, o sujeito não conseguiria sobreviver sozinho. Quando eu falo sozinho, é sozinho. Sem nenhum outro animal, sem nenhuma outra espécie que pudesse auxiliá-lo na sobrevivência. Professor, uma criança é espelho da sociedade, não tem como. Ele não consegue. É isso que a gente está falando. Não, eu falo da questão assim, se colocar uma criança, né, que já tem um pouco de discernimento do certo e errado, mais ou menos, botar ela no mundo, ela também não consegue. Não é só nascer no meio do nada. Justamente. Né? A criança ela só vai se desenvolver depois de muito tempo. Quando eu falo um bebê, eu não estou falando de um bebê de dias, de semanas. Uma criança, mais ou menos até seu primeiro, segundo ano de vida, sozinha ela pode não sobreviver. Porque ela não tem recursos suficientes para se alimentar. Como você falou, como que eu vou me alimentar se eu não sei qual é o alimento correto? Eu posso botar qualquer coisa na boca. E isso pode me matar. É na sociedade que eu vou aprender que isso eu posso colocar na boca e isso não. Que isso aqui me alimenta, isso aqui me mata. Quando eu falo bebê, eu não estou falando do bebê apenas de dias. Eu estou falando que na espécie humana, a criança, ela não sobrevive sem um cuidado. Ou seja, sem estar inserido no meio relacional. Ok? E já está inserido nesse meio relacional, já individualiza esse sujeito. Porque o meio social que eu, criança, me construí, foi um meio social totalmente diferente do meio de vocês. Que tem semelhanças em alguns aspectos, mas que também teve várias diferenças. E isso sobre uns sobre os outros aqui. Inclusive, né, acho que já usei esse exemplo aqui, se eu não usei, uso agora, se eu já usei, repito. Mesmo crianças que crescem sobre o mesmo teto, não vão ter as mesmas condições. Não são criadas do mesmo jeito. Não se relacionam do mesmo jeito. Ok? Isso já caracteriza uma possibilidade de individualização, de singularização desse grupo. Ok?
Estamos falando então da personalidade a partir dos fundamentos teóricos do materialismo histórico dialético, ou seja, da psicologia histórico-cultural. No texto que eu passei para vocês, no artigo que eu passei para vocês, a autora ela vai se basar em dois principais autores, Leontiev e Sevi. Esses dois autores, eles vão construir um arcabouço teórico sólido para a gente tentar compreender a personalidade humana para além dos conceitos tradicionais que a gente vai estudar também nesse segundo momento da disciplina. Mas o que eu desejo com esse texto é justamente que a gente possa ler os textos clássicos de psicanálise, cognitivo, comportamental, de um viés mais crítico. De entender que aquela teoria ela tem as suas fragilidades também. Principalmente quando em algumas delas se desconsidera quase que totalmente a influência desse sujeito sobre o mundo e do mundo sobre ele mesmo. Okay? E quais são os princípios básicos desses autores? Para esses autores. Os homens se realizam através da história que constroem, desenvolvendo-se a partir de condições biológicas e sociais. Como eu falei, a nossa espécie humana, os primeiros humanos existentes dentro da nossa espécie, não escreviam, não liam, não falavam. No entanto, biologicamente, a nossa espécie se desenvolveu para ter uma configuração que permitiu que isso se desenvolvesse. Que a linguagem se desenvolvesse como ela se desenvolveu até hoje. Como ela ainda vai se desenvolver. Que escrevêssemos como escrevemos hoje e que ainda está em desenvolvimento. Tem gente hoje que não sabe escrever direito, só sabe teclado. Por quê? Porque é um outro modo operante da sociedade atual. Que vai priorizar determinadas habilidades e vai começar, talvez, a descartar algumas outras. Isso pode acontecer. A sociedade está em desenvolvimento. Quais são os impactos, quais são as repercussões disso, a gente só sabe quando vai acontecer. A gente só sabe a partir do momento em que as pesquisas vão tentar compreender um pouco isso. Ou prevendo, ou analisando o que está de fato. Porém, o nosso aparelho biológico não é configurado desde a nascença a saber escrever, a saber falar. Como eu disse, uma criança sozinha ela não sobrevive. Uma criança também sozinha não vai aprender a escrever. E quando eu falo sozinha, é sozinha, isolada. Ela só vai poder desenvolver essas funções a partir da relação humana. Uma criança, um bebê, consegue emitir sons, porque nós temos no nosso corpo biológico a capacidade de emitir sons. E aqui eu estou falando de pessoas que não têm uma deficiência, por exemplo, na produção do som. E mesmo com uma deficiência na produção do som, é tão interessante a nossa humanização que elas vão encontrar outras formas de se comunicar. Mas essa outra forma de se comunicar também não é aprendida sozinha. É aprendida na relação. Ok? Então, o homem se realiza através da história que constrói. Se hoje nós usamos a escrita, é porque na nossa história da comunidade, algum grupo social construiu a escrita. Ou alguns grupos sociais conseguiram construir a escrita. Escrita essa que os métodos, as formas, os símbolos, as ideias, os sentidos foram sendo passados de geração em geração, não biologicamente, mas sim socialmente. Se fosse biologicamente, quando eu nasço, eu já falaria todos os idiomas existentes. Porque todos os idiomas existentes na história humana fazem parte da própria humanidade da construção histórica. Mas eu não falo todos os idiomas existentes. Mas eu tenho a capacidade de falar todos